Estão me escutando, pessoal? Sim. Meus alunos saíram tudo. Só tem 5. Eu voltei. Bora, gente. Vamos continuar aqui nossa aulinha, né? Pra gente não esperar o pessoal entrando aí, tá? Deixa eu colocar aqui de novo um slidezinho para vocês. Então, esperar. Deixa eu mandar para o pessoal aqui no grupo ir entrando, né? Então, gente, como eu estava falando, né? Vamos continuar aqui. Vou só voltar aqui um pouquinho, tá? Para o pessoal que está entrando não perder aí, enquanto o pessoal volta de novo, tá? Pelo mesmo link. Os mecanismos, então, nós vemos os mecanismos de transmissão, né? E a forma de distribuição, de que forma que é acometido, né? Então, a gente tem aí que é mais acometido, né? Afeta mais as crianças de 8 a 12 anos, né? Porque essas crianças, elas estão mais propícias, né? Acabam sendo um grupo de risco aí maior, porque acaba tendo mais contato, né, com terra, né, que acaba tendo uma maior contaminação, acaba colocando os objetos na boca, né, então objetos contaminados, prevalece com uma taxa de até 30%, né, nas regiões do Brasil, com a faixa de condições socioeconômicas, né, ou seja, as pessoas que têm menos condições, então elas acabam estando mais propícias aí, né, às doenças parasitárias. Gente, cadê o pessoal? Tinha umas 30 pessoas, agora só tem 8. Chama o pessoal aí, gente, no grupo. A Laura voltou, tá? Para a gente não perder aqui, né, o conteúdo, tá? Pode ocorrer, né, em surtos epidêmicos, né, em ambientes fechados, creches e abrigos, né, que é a questão aí que diarreia, né, que acontece muito aí em crianças. Então a gente vê que essas diarreias acontece aí em creches, né, geralmente. Então é um surto, né? São várias pessoas se contaminam, né? Então no hospital, né? Várias pessoas se contaminou aí com algum alimento, tá? Então pode ocorrer esses surtos, tá? E o cisto, ele resiste até 2 meses em boas condições de umidade, tá? Se ele tiver aí, então, que é aquela forma, né, que tá, por exemplo, nas fezes, né, os cistos. Então, se ele tiver em boas condições, tá? Ele pode resistir aí a essa umidade aí até 2 meses. Então, é muito tempo, né? Acaba tendo aí mesmo uma forma mais resistente, né, aí, da doença, tá? Cadê o pessoal, gente? Não voltou. E aqui a gente tem o ciclo, né, como eu mostrei, da ingestão, né, através dos flagelos, tá? A ingestão aqui por formas de cistos, tá? Lembrando que, né, quais são a doença, né, como a colega mesmo perguntou, né, que no caso é a diarreia, né, que pode ser causada. Então, ela pode ser de forma assintomática, né, e de forma sintomática. Como que se dá ela de forma sintomática? Então, qual é a doença, né? Diarreia, né, é a principal. Então, assim, você acomete, né, muitas pessoas, principalmente muitas crianças, né, que acabam acometendo com odor fétido, né, pode ocasionar aí também a dor abdominal, tá? A diarreia aí dos viajantes, a má absorção intestinal, então pode causar também uma desnutrição, principalmente em crianças, né, que já tem aí um sistema imunológico menos resistente, né, mais baixo, então acaba estando mais propício,
né? Irritabilidade, náuseas, vômitos, né? Então, todos esses são os sintomas, tá? Que a giardia pode causar. A resposta inflamatória imunológica através do IgA e do IgE, tá? E mastócitos, que é uma histamina. Então, esse aqui é como que pode ser o exame, né? Que pode ser feito, que a gente pode identificar, né? Se existe aí as giardias ou não nessas fezes, né? Então, esses são os sintomas das giardias, tá? Diarreia, né? Como eu falei para vocês, gases, azia, dor abdominal, perda de peso, né? Fezes amarela, desnutrição. Então, a giardia, ela pode estar ocasionando aí esses sintomas. Então, fica o alerta, tá? E o parasitológico, né? O parasitológico, ele é um exame laboratorial, né? Que é feito aí através das fezes para estar identificando aí esses patógenos mesmo, né? Nas fezes formadas, né? Vai se encontrar os cistos através desse método de Faust aqui. Então, é um tipo de exame que é feito, tá? Aonde se encontra aí esses cistos nas fezes, tá? Lembrando que os cistos lá, eles são a forma mais resistente, né? Tem a forma aí mais resistente da doença e acabam aí conseguindo ficar por mais tempo. Mas eles precisam encontrar, né, no caso, o hospedeiro. Nas fezes diarreicas, é encontrada na forma de trofosóides, pode ser encontrada, né, na forma de trofosóides ou de cistos, tá? Imediatamente após a coleta ou colocar em solução conservantes por trofosóides tem a viabilidade curta, né? Porque a gente sabe que esses trofosóides eles são menos resistentes, né? No fluido duodenal também pode ser feito, né, o exame, onde vai ter a pesquisa aí também de trofosóides, em biópsia jejunal, para os casos de diarreia crônica também. Então, esses são os tipos de parasitológicos que podem estar sendo realizados, tá? São os exames laboratoriais, exames de fezes, para estar aí fazendo a pesquisa desse parasita, né, da giardia. Outro tipo de exame que nós temos é o exame imunológico, né? Que aí é feito no soro, né? Ou nas fezes. No soro é a pesquisa de anticorpos, né? Por ELISA, que é pouco sensível e específica. Então, vai ser pesquisada aí esses tipos de anticorpos, né? Se a pessoa tem ou não. Nas fezes, temos também a pesquisa de antígenos, né? Por sensibilidade, em torno de 85% a 95% e especificidade de 90% a 100%. Então, é um exame, né, até razoavelmente aí bem seguro, tá? E pode ser feito também na sua forma molecular, né, através da amostra de água, pesquisa de DNA parasitário por PCR, porque a gente sabe, né, que a contaminação, ela vem aí através da água. Deixa eu só colocar aqui para carregar, tá, gente? Vou falando aqui para vocês enquanto eu coloco aqui o notebook para carregar, porque senão vai descarregar. Então, essas são as formas, tá? Desse exame imunológico aí, que pode ser feito, né? Imunológico ou molecular, tá? Para estar sendo aí, tá fazendo essa pesquisa, saber, né, se a pessoa está contaminada com a giardia ou não. Agora a gente vai entrar na parte do tratamento, né? Quais são aí os tratamentos, né? Da giardia. Nós temos que os tratamentos, eles são derivados de imidazólicos, né? Que são o quê? O metronidazol, né? Por exemplo, aí nós temos o metronidazol, que é de 15 a 20 miligramas, tá? Por quilo, durante 7 dias a 10 dias consecutivos para crianças. Então, lembrando que, assim, gente, nós temos, né? Aqui eu estou dando só uma pincelada para vocês nos tipos mais comuns aí de medicação, que pode ser, né? O tratamento, que é o metronidazol e a tinidazol. Porém, lembrando sempre que de acordo com orientações médicas, tá? Isso aí vai variar muito. Então, o metronidazol pode ser de 15
a 20 miligramas, né? Vai depender do quilo também, durante 7 ou 10 dias, aí vai depender se é criança, se é adulto, vai depender do peso, tá bom? E já o tinidazol, geralmente é 1 grama, né, por dia da dose para crianças e 2 gramas via oral para adulto. Mas isso daí vai depender, como eu falei para vocês, né, do peso, da altura, tá? Então é de acordo com a recomendação médica. E aí nós temos a profilaxia, né? De que maneira que nós podemos estar evitando, né, essas doenças parasitárias que causam aí diarreias, náuseas, né? Através do saneamento básico, né? Educação em saúde, né? Higiene pessoal, como a lavagem das mãos, manter um ambiente limpo, né? Como nós vimos, as pessoas que têm uma renda mais baixa, elas acabam tendo, né, mais predisposição para ter essas doenças parasitárias, né? Por conta de não ter uma moradia adequada, não ter o acesso à educação, não ter e acaba não tendo também acesso a essa educação em saúde, né? Da importância, não tem saneamento básico, acabam aí se contaminando muito, né? Através da água, através dos alimentos, porque não tem uma nutrição adequada, isso vai gerar uma desnutrição, geralmente em crianças. Então, assim, a gente vê que é uma rede, né? Uma vai puxando a outra aí. Então, essas seriam aí as profilaxias. Certo? Dúvidas, gente? Podemos passar para o próximo conteúdo? Dúvidas? Não. Ok. Deixa eu colocar aqui para vocês. O outro conteúdo, tá? E, professora, só me tira uma dúvida. Isso aí que a gente está falando é um protozoário, né? Isso. Ele é de qual dos reinos? Esse aqui é o reino dele, é o protista, tá? Reino protista. Isso. Ah, tá. Ele é um dos principais ou... É um dos principais, um dos maiores aí que a gente tem, que acaba ocasionando mais doenças, tá? Essa é a mais básica aí que eu dei, essa que eu dei para vocês agora, né? No caso aí da giardia, que ela causa a diarreia, então é a mais básica, mas a gente vai ver outras, tá? Que causa outras doenças, como a tripanossoma, né, que é adquirida aí pelo vetor barbeiro, que é a que a gente vai entrar agora, e outros tipos de doenças também. Essa é só uma das. E qual é o ciclo dele? Eu só não escutei você falando. O ciclo de transmissão? Não, o ciclo de duração dele. Ah, tá aqui, ó, só um minutinho, peraí. É de 7 a 15 dias e de transmissão, tipo, que ele dura no local. Só porque eu não vi. Que ele dura, deixa eu voltar bem aqui no ciclo, que eu consigo te mostrar melhor, peraí. Tá. Ó, de 6 a 15 dias, tá? Aqui, no caso, o ciclo aqui de, né, que ele vai se contaminar, vai entrar, né, no hospedeiro e vai ser eliminado. Então, 6 a 15 dias. Sim, e fora? Fora do paciente? Fora ele só vai durar, na forma de flagelo, ele não vai durar muito, tá? Ele vai durar mais aí na forma de cisto. Pode sobreviver por dias ou semanas, mas não tem um prazo, não dura muito, como essa questão aqui desse ciclo aqui que eu mostrei para vocês, tá? Podem durar por dias, aí vai depender o quê? Vai depender muito do ambiente, do meio, né? Da umidade, tá? Para saber aí, não dá para gente falar exatamente, vai durar tantos dias, né? Mas geralmente aí ele pode durar por dias ou semanas, tá? Dependendo do meio. Por exemplo, em água gelada. Agora, se for um outro tipo de ambiente, mais quente e tal, então acaba tendo uma durabilidade diferente. Professora, geral, todos os protozoários, eles duram mais no frio do que no calor?
Geralmente, né? Mas não é regra, tá? Assim, não é. Aí a gente vai ver de acordo, né, com cada tipo de protozoário, né? Que a gente for estudando e associando aí com as patologias. Ah, tá. Então, de protozoário a gente só vai ver esse, porque tem vários, né? Vários. Não, agora a gente vai entrar no outro protozoário, Trypanosoma. Ah, Esse é tá. só Aí um depois que a dos. gente vai para os insetos, os aracadianos, Isso. só, Uhum. né? Eu estudei um pouco, assim, fiz uma pincelada, mas o da senhora tá bem melhor do que o que eu estudei. É porque, assim, essa aí é a maneira geral, né? Então, eu estou passando aqui mais detalhado para vocês poderem, né, entender melhor a questão dos ciclos, né? Então, ontem a gente entrou aí na questão de todos os reinos, né? Nós vimos os cinco grandes reinos, né? Que é o reino animal, o reino plantar, fungi, protista, que é esse que a gente está estudando, que é os protozoários, né? E aí a gente viu agora esse tipo de protozoário, né? Que é a giardia, mas tem a ameba, tem a trypanosoma, tá? Tem outros. Aí quando terminar esse que a gente vai para o próximo. Aí agora aqui nós terminamos no caso a giardia, né? Agora nós vamos entrar na trypanosoma, certo? É. Então vamos entrar aqui, gente. Como a colega bem colocou aí, tá? A gente continua aí dentro do nosso reino protista, tá? Antes de passar para os próximos reinos, a gente vai terminar primeiro aqui toda a parte de protozoários, tá? Para que vocês não confundam. Eu acho que acaba sendo uma dinâmica melhor aí para vocês não confundirem, né? Porque, como eu falei, acaba sendo muita informação, né? Aí eu fechei aqui, gente. Espera aí. Acaba sendo muita informação para vocês. Então, para não confundir a cabecinha de vocês, tá? Primeiro a gente termina todos os tipos de protozoários para a gente poder passar para os próximos, né? Então, aqui nós temos a trypanosoma, né? Que ela está aí dentro do reino protista também. É um tipo de protozoário, tá? Como que funciona, né? Como que é esse organismo? Ele é eucarionte e unicelular também, tá? Ou seja, eles possuem aqui eucariontes, né? Eles possuem um núcleo verdadeiro. Lembra que aquelas classificações que a gente estudou ontem, né? São unicelulares, possuem aí uma única célula, tá? Tem organelas específicas para cada função celular também. A morfologia deles, né, são variados em função da atividade fisiológica. Então, vai ter fases também. Então, a gente viu, né, que lá na giardia, elas tinha a forma trofozoide e a forma de cisto, né? Que era a forma com que ela podia ir fazer o ciclo, né? Achar um hospedeiro, contaminar. Já que nesse tipo de protozoário, nós temos as fases dela, tem mais uma a mais, né? Então, ela pode ser na forma trofozoide, que é a forma ativa aí da doença, né? Em forma de cisto, que ela vai ser resistente ou inativa, e ela pode ter também a forma de gameta, que é aí a sua forma sexuada, tá? Então, a gente vai ver cada um desses tipos. A locomoção, né? De que forma que se dá essa locomoção? Ela se dá por pseudópodes, se dá por flagelos e se dá por cílios. Então, eles podem se locomover dessas três maneiras, né? Já na nutrição, a nutrição, né? Nós temos várias classificações aqui, a gente vai ver elas aí de formas mais detalhada, né? Pode ser autotróficos, heterotróficos, safrozóicos e mixotróficos, tá? Então, vários tipos aqui de nutrição. Nos autotróficos, nós temos que são pigmentos citoplasmáticos, né? Como a gente viu ontem. A gente tem muito isso aqui, esse tipo de nutrição também, né? Acaba realizando aqui a fotossíntese. Então, eles conseguem reproduzir, né, aí seu próprio alimento. São autotróficos, tá?
Os heterotróficos, eles não conseguem produzir seus próprios alimentos, né? Acabam tendo essa ingestão de partículas por fagocitoses ou pinocitoses, tá? Os saprozoicos, eles absorvem substâncias inorgânicas decompostas, então também não conseguem, né, reproduzir aí o seu próprio alimento, eles acabam absorvendo essas substâncias, né, de decomposição. Os mixotróficos, eles possuem, né, mais de um tipo de método, né? Eles variam com 2 tipos de métodos aqui geralmente, né? Ou autrófitos, né? Ou heterotróficos, tá? Então, esses são os tipos aqui de nutrição. A excreção, né? Pode ser por difusão ou exocitose, tá? A respiração aeróbicas e anaeróbicas, e a reprodução, ela pode ser assexuada ou ela pode ser sexuada, né? Na sua forma aqui assexuada, nós vamos ter que vai ser por divisão binária ou brotamento, né? Lembra lá, divisão binária, quando as 2 células elas se dividem, né? A célula mãe ali acaba gerando uma outra célula idêntica. Por brotamento, né? Aqueles brotos lá que vão se dividindo, né? Então, aqui é a reprodução mais simples aí, de forma mesmo assexuada. Endogenia, né? Que é a formação de 2 ou mais células filhas. Então, uma célula mãe vai dar origem a 2 ou mais células filhas, né? E a esquizogonia, que é a formação de merozóitos. São microgametas e esporozóitos aí também, que vão dar, né, origem a outras células aí, como se fossem em replicação, tá? Então, essa aqui é a forma mais simples, que é a forma assexuada. Mas nós temos também a forma sexuada, tá? Que pode se dar por singmania ou por fecundação. Então, essas são as 2 formas aí de reprodução, tá? Desse tipo de parasita, que é a tripanossoma. Como que se dá a sistemática, né, desse reino protozoa? Então, a gente viu, lembra que eu falei para vocês que a gente tem os reinos, né? Dentro dos reinos aí a gente tem os filos, e aí eles vão se dividindo, né, em gêneros e sucessivamente. Então, dentro do reino, né, que a gente está estudando, que é o reino dos protozoários, nós temos aqui os filos, né? E aí ele é dividido em filo apicomplexo, né, dos gêneros mais importantes, né, que são os gêneros aqui, Mireia, Isopora, Cristosporódeos, Toxoplasma, Sarcosóideos, Neosporas. Então, aqui, esses são os tipos de gêneros que estão dentro desses filos, que estão dentro do grande reino protozoários. E aí, dentro do filo Sarcomastigófora, né, nós temos o subfilo. Nós temos que eles são divididos em 2 subfilos, na verdade, né? O subfilo Sarcodina, que são os pseudópodos, e o subfilo Mastigófora, que são os flagelos, tá? Dentro desse filo Sarcodina, nós temos, né, o gênero mais infectante, que é a Etamoeba, tá? Que é esse tipo aí de protozoário. E nesse subfilo Mastigófora, que são os flagelos, nós temos os gêneros mais importantes, a Trypanosoma, a Leishmania, né? A Trichomonas e a Giardia. Agora a gente vai ver, tá? A forma, né? Cinetoplastidia. Esses nomes bem difíceis mesmo, né, gente? Então, nós temos que ele é um protozoário, né, que apresenta um ou mais flagelos, tá? Somente uma mitocôndria longa, percorrendo aí todo o corpo celular. Então, ele vai se dar aqui basicamente desta forma, né? Os flagelos, eles se originam numa depressão aqui, né? Então, é através desses flagelos que eles vão conseguir aí estar fazendo, né? Essa movimentação, né? Através do flagelo para conseguir aí encontrar um hospedeiro, tá? Junto à base dos flagelos, nós temos a mitocôndria,
ela se diferencia numa organela denominada cinetoplastos, tá? Então, isso aqui é só base mesmo de nomenclaturas aí para vocês, né, saberem como que esses parasitas eles fazem para estar fazendo aí a movimentação, a nutrição, né, a locomoção, estarem migrando aí, tá? Aí aqui nós temos, né, a Trypanosoma cruzi, né, basicamente desse modelo. Então, ela vai ter um núcleo, tá? Vai ter os grânulos, o flagelo, como eu falei para vocês, que é a forma de locomoção, né? Como que ela vai se locomover e a membrana, tá? Então, essas aqui são as partes aí da Trypanosoma cruzi. Aí nós temos, né? Na Trypanosoma cruzi, o agente etiológico, né? Ou seja, o causador, né? O agente etiológico nada mais é do que o causador. É a Trypanosoma america ou doença de Chagas, tá? E lembra, aí a gente vai, tá? Como a colega perguntou, né? Professora, é só esse tipo de doença que a gente vai ver? Não, várias outras, tá? Como, por exemplo, também a gente, como eu coloquei aqui para vocês, a doença de Chagas, né? Que ela é causada, né, no caso, pela Trypanosoma cruzi. Só que ela tem um agente transmissor, né? Esse agente transmissor é o barbeiro, né? Então, o barbeiro ele vai levar. Então, através do barbeiro, o homem vai se contaminar, né, com a doença de Chagas. Mas quem é o agente causador? Qual é o protozoário responsável por essa doença, né? É a Trypanosoma cruzi, tá? Então, por isso que a gente precisa, né, primeiro estudar aí os agentes causadores para depois sim a gente conseguir entrar aí nas doenças para vocês, né, entender de uma forma mais clara, certo? Aí nós temos, né, o protozoário, doença descrita por Carlos Chagas, né, que no caso é a doença de Chagas aí, que foi descoberta em 1909, né, no Brasil ela é uma endemia, né, gente? Eu até coloquei na atividadezinha, né, de vocês, para vocês classificarem, diferenciarem, né, o que é endemia, o que é pandemia, né? Endemia nós temos que ela é o que mesmo? Quando nós temos aí as endemias, Doença regional. doenças regionais, né? Em um determinado local, né? Em uma determinada região ali. Então, ela é mais específica, né? Ela não se espalha muito, ela se dá ali em uma determinada região. Então, nós temos aqui que ela é uma doença no Brasil, né? A doença de Chagas, ela acaba sendo aí uma doença endêmica, tá? Geralmente em mais regiões. E ela atinge aproximadamente 8 milhões de pessoas, né? Então, ainda é uma doença bem significativa, né? Que acaba aí atingindo muitas pessoas, tá? E é uma das principais causas de morte súbitas de pessoas em fase produtiva, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem, né, que estão, como falei para vocês, o diagnóstico ele acaba sendo difícil, então aquela ponta lá do iceberg que a gente não vê, né? Acaba sendo assintomático, então quando vai sentir sintoma já está aí na fase mesmo mais crítica e aí acaba tendo aí uma morte súbita, tá? Então é um grave problema médico-social aí que nós temos, a doença de Chagas, tá? Então, só para passar aqui para vocês, né? A Trypanosoma cruzi, ela tá dentro do reino protista, tá? Como a colega lá colocou, tudo que nós estamos estudando agora está dentro do reino protista, tá? Quando a gente for passar para o próximo reino, primeiro nós vamos terminar aqui todos os protozoários para a gente poder passar para os próximos. Então, a Trypanosoma cruzi está dentro do reino protista, o filo é o Sarcomastigófora, tá? O subfilo Mastigófora, classe Zoomastigófora, da ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidia, tá? Do gênero Trypanosoma e espécie a Trypanosoma cruzi, tá? Só informações mesmo para vocês saberem lá dentro das classificações onde que nós estamos, né? No reino, filo, tá? Subfilo, classe, ordem, família, gênero e espécie.
Então, aqui na Trypanosoma cruzi, né, nós temos a presença de cinetoplastos, o hospedeiro vertebrado, né, e geralmente vai ser o homem, né, mais comum mesmo, ele vai acabar, a Trypanosoma cruzi vai acabar se hospedando aí no homem, tá? E também em outras espécies aí de mamíferos, tá? Se hospeda também aí em várias espécies de mamífero. Ela apresenta a sua forma infectante, né, que é a forma aí que vai estar infectando o homem, né? Vai estar sendo mais uma forma mais letal, né? Por forma de 3 formas, tá, gente? A gente vai estudar de maneira detalhada cada uma delas. A mastigota, que é a forma aí intracelular, a forma tripomastigota, tá? Que é através do sangue circulante, né? Possui flagelos, então ela vai ter uma movimentação, tá? E esses tripomastigotas, né? São sanguíneos, né? E apresentam polimorfismo, que é a forma delgada e a forma de larva. Então, essas aí são as formas que elas podem se apresentar, tá? As formas infectantes no qual elas podem se apresentar. Durante o seu ciclo de vida, a Trypanosoma cruzi, então, ela podem apresentar essas 3 formas, tá? Que é a forma mastigota, a forma tripomastigota e a forma epimastigota. Então, ela pode se apresentar dessas 3 formas. E a gente vai ver cada uma delas, tá? Aqui eu só coloquei uma figurinha para ilustrar para vocês, né? De que forma, como que se dá, né? Essas membranas. Então, aqui nós temos os núcleos, né? Nós temos os cinetoplastos, aqui, ó, o núcleo também, né? Que se a gente for ver em microscópio, basicamente essa vai ser a maneira com que ela vai se apresentar, né? Só por título mesmo de curiosidade, esses cinetoplastos, né? Esse nome, ele vem do cineto, que significa movimento, tá? Então, como eu falei para vocês, elas têm flagelos, né? Então, esses flagelos vai possibilitar essa locomoção aí, ela vai fazer essa locomoção por meio de flagelos. Então, esse nome ele foi dado porque por muito tempo, né, acreditava que esses cinetoplastos eles eram responsáveis aí por esse tipo de movimento, esse tipo de flagelo. Porém, acredita-se que está mais relacionado ao armazenamento da molécula de DNA do que propriamente aí sobre a locomoção, tá? Desses flagelos. Aí aqui nós vamos entrar nas fórmulas, né? Que eu falei para vocês, nós temos as três formas, né? Que elas se apresentam que são mais infectantes, tá? Gente, faltam 5 minutinhos, então eu vou continuar aqui até o tempo, tá? Cai automático, então, como ontem mesmo o pessoal perguntou, né, no grupo se ainda ia continuar, se tinha acabado, então é automático, tá, gente? Quando dá os 40 minutos, ele cai aqui automático. Então, quando terminar aqui, finalizou, mas eu vou estar disponível, caso vocês tenham dúvida, pode estar mandando, tá? Lá no grupo, qualquer dúvida, certo? Ok. E lembrando, não deixem de responder o fórum, tá, gente? Não deixem de responder a atividade. Tem muita gente que não conseguiu. Vou colocar lá no grupo novamente, né? Porque eu sei que nem todos conseguem estar aqui presente, né, na aula. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui no chat. Certo. Vai cair, vai acabar a aula aqui um pouquinho. Então, acho que dá tempo da gente ver. Tem uns 3 minutinhos, da gente ver que essa forma aqui, a mastigota, né? Que é uma das fórmulas, das 3 fórmulas aí que eu passei para vocês, né? Então, essa forma, gente, a mastigota, ela tem uma forma mais arredondada, tá? Ela não possui flagelo, é presente na fase intracelular durante a fase crônica da doença, tá? Então, aqui, ó, nós temos o núcleo, né? Ó, tá vendo que ele olha aqui, ó, ela se dá, né, de uma forma aí mais arredondada, tá? Então, nós temos o núcleo, temos as cinetoplastos, né? Cinetoplastos, ó,
tá? Então, ela se dá dessa forma, tá? Ela tem uma forma arredondada, não possui flagelo, né? Ela é presente aí na fase intracelular, tá? E ela se apresenta aí na fase crônica da doença. Aqui passando agora para a fase de tripomastigota, né? Como que ela se apresenta, né? Ó, tá vendo? Ela tem formato aí nessa fase tripomastigota, ela apresenta-se o formato alongado, tá? E fusiforme, que mais ou menos como a gente pode ver, ó, estão observando aqui na figura, né? Então ela tem uma forma de C, ó, ela pode se apresentar em forma de C, aqui nessa gravura embaixo dá para ver melhor, ou em forma de S, né? Como a gente vê aqui nessa outra gravura. Então, aqui a gente tem os flagelos, né, que são responsáveis pela sua locomoção. Nós temos o núcleo e aqui nós temos os cinetoplastos, tá? Que é a parte aí que, como eu falei para vocês, que antes, né, se achava que era da locomoção, porém viu-se, né, que ela carrega mais aí o DNA, o material genético, tá? Essa forma ela é presente na fase extracelular, tá? Ou seja, é a fase que circula no sangue, tá? É na fase aguda da doença que a gente vai encontrar, então, a tripanossoma desta forma, tá? Ela é a forma infectante também, aí, a forma infectante para os vertebrados, tá? Então, acaba sendo, né? Ela vai estar presente no sangue aqui dessa forma, tá bom? E aí, nós, continuando aqui, né? A fase epimastigota. Nessa fase, nós temos que ela apresenta um tamanho variável, tá? Então, aqui vai depender, ela tem um tamanho variável, com formato alongado, então a gente vê aqui que ela tem, né? Esse formato dela acaba sendo mais alongado. O núcleo dele é semicentral, né? Tá vendo? Não é bem no centro, né? Acaba sendo um pouquinho mais para a ponta aqui, mais próximo aqui dessa região aqui dos flagelos, tá? Ela representa a forma encontrada aí no tubo digestivo, tá? Do barbeiro, aonde que o barbeiro, né? Nós temos que ele é o vetor da doença de Chagas. Então, essa forma ela é encontrada no tubo digestivo, tá? Do barbeiro, que no caso aí é o vetor da doença de Chagas. Então, aqui nós temos que ela tem um núcleo, né? Tem o flagelo aqui, que é responsável pela locomoção,